Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais uma série. Vamos recapitular este livro aqui, Cuidado com os Anjos, do autor Roger Morneau. Um autor que já é conhecido pelos veteranos aqui do Projeto Pomone, porque já recapitulamos, inclusive, mais de uma vez, né? Até hoje foi o único livro que recapitulamos duas vezes. É o livro Viagem ao Sobrenatural, né? Fizemos um primeiro encontro, uma live, né, com jovens, enfim, depois, mais adiante, eu retomei essa apresentação, essa recapitulação, então basta procurar no canal. Se você é novo ou nova aqui no projeto O Pomone, uma dica, né, aqui pelas playlists. Primeiro eu peço a todos a gentileza, né, que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E aqui, então, nesse campo das playlists, eu estou destacando isso porque nem todos, né, têm a familiaridade com o YouTube. Então, vocês podem encontrar aqui as séries, né, e lives também que nós já fizemos, ok? Então, em breve, assim, ao fim do estudo de hoje, eu vou abrir a live, a playlist sobre, então, esse livro, o livro Cuidado com os Anjos. Eu estou dando uma olhadinha porque a Ibe está ali atrás, né? A nossa gatinha, daqui a pouco ela vai aprontar um pouquinho, já está aprontando ali. Mas, enfim, então, pela playlist, você vai acompanhando, né, a sequência ali dos estudos e fica bem interessante. Tem aqui, ó, Medicina Alternativa, Ensinos de Jesus, o Eventos Finais, que foi o nosso último livro, né, que recapitulamos, livro Preparação para a Crise Final, e daí por diante. Temos também um blog, tá? Projeto upomone.blogspot.com, e aqui há citações, há conteúdos, né? Há uma seção aqui sobre agricultura, porque nós temos também um grupo no WhatsApp, um grupo chamado Adventistas no Campo, atualmente com mais de 550 integrantes. Então, nós temos trocado ali experiências, pessoas que estão se preparando para ir para o campo, ou que já estão, né, como é o caso da irmã Elda, aí, da família Rodrigues, né, Vanderlei, todo mundo aí. Então, fica essa dica, né? O nosso projeto aí tem várias frentes e contamos aí com o apoio de todos vocês. Para iniciarmos o estudo, então, dessa noite, o estudo propriamente dito, vamos levar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, estamos iniciando a recapitulação de mais um livro, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, abençoe aqueles que assistirão pelo YouTube e que essas verdades fiquem guardadas em nossos corações, que não sejamos enganados na crise final. Tudo isso eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como eu falei, estaremos recapitulando este livro. Ele traz muitos conteúdos aqui, né? Experiências, reflexões, estudos bíblicos que são feitos aí no meio da narrativa, né? Bem ao estilo do Roger Morneau. E ele tem um diferencial que nos últimos capítulos há muito conteúdo documental, né? Muitas transcrições ali de julgamentos, né? Interrogatórios, porque este livro aqui envolve, infelizmente, crimes, né, que foram cometidos aí em nome de Deus, né, supostamente por anjos de Deus, né, que foram enviados para orientar essas pessoas aqui. Mas nós sabemos que ah, jamais, né, jamais anjos de Deus, ministros de justiça, estão envolvidos aí ou incitando as pessoas a crime, jamais. Né? É disso que vamos falar essa noite. Vamos abrir, então, dar uma visão geral do que aconteceu lá em Oregon, nos Estados Unidos, em meados da década de 80. Eu não sei se vocês sabem, mas ali na década de 80, o fenômeno dos OVNIs, fenômenos sobrenaturais, né, ganharam muita força ali naquela época. Já no final dos anos 70 e nos anos 80, então,
Isso teve muita repercussão em várias partes do mundo. O movimento da Nova Era ganhou muita força. O espiritualismo, né, teve um boom, um impulso ali a partir desses anos 80. Pois bem, então, o livro traz aí a história, basicamente, de duas irmãs, família Halstead, eu espero estar pronunciando corretamente, duas irmãs que cometeram crimes horrorosos, chegaram mesmo a cometer assassinatos, supostamente porque receberam ordens de anjos, né, anjos de Deus, como elas acreditavam, para cometerem esses crimes. Irmãs, de uma família adventista de quarta geração. Vejam que tragédia, né? Além dos assassinatos, dois feridos, né, sendo um deles um bebê de 3 anos, Nathaniel, né? Nathaniel, deve ser essa a pronúncia, e o pai, David Green Jr., foram feridos. Como que começa essa história, né? Vamos do início. Lembrando que existe um documentário também sobre todos esses acontecimentos e outras histórias, outros testemunhos também envolvendo contatos assim com anjos, com o sobrenatural. O documentário é Cuidado com os Anjos, legendado, já indiquei lá no nosso canal, no nosso grupo de WhatsApp, melhor dizendo. Se você que está nos acompanhando aí pelo YouTube quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, basta nos enviar um e-mail. O nosso e-mail está na descrição aqui do vídeo. Então, você manda lá o seu contato, né, de WhatsApp, nós iremos te incluir lá no grupo, ok? E aí, o que acontece? Um grupo se reúne, né, buscando ali a palavra de Deus, buscando estudar a palavra de Deus, né? Um pequeno grupo, coisa que a igreja incentiva, que todos nós deveríamos ter por meta, né, formar ali um pequeno grupo, um estudo ali da palavra. Haviam adventistas, não adventistas, pessoas que estavam conhecendo ali a verdade, a fé, por meio daquele pequeno grupo, que era liderado pela Lynn Green, né, a esposa do David Green Jr. E eles começaram estudando a Bíblia, assim, de uma forma convencional, como nós fazemos, como muitos cristãos aí de várias denominações fazem, né? Uma oração, estudo da Bíblia, dúvidas ali que são tiradas, enfim. E aí o que que acontece? O que que acaba acontecendo? Chega um momento que eles se interessam por anjos, né? E passam a ter contato com anjos. Durante 5 anos, passaram a receber as visitas constantes de anjos, seres de luz, seres maravilhosos, belíssimos, que começam a trazer mensagens para esse grupo. E a líder, que era Lynn Green, se via como uma sacerdotisa, veja bem, né? E ela supostamente teve inúmeras conversas com Jesus, conversas pessoais, né? Não foi por meio da oração, né? Jesus teria aparecido para ela em vários momentos. E esse grupo, então, segundo esses anjos, seria a elite de Deus na Terra. Deus teria uma elite, né? E eles começam a ficar, então, muito envaidecidos. Isso tem um efeito, assim, intoxicante, né? Porque os anjos mexem mesmo com o ego daquele grupo e várias experiências são descritas, né, pelas testemunhas, pelas pessoas que tiveram contato ou que participaram ativamente desse grupo, estiveram na liderança, enfim, experiências como viagens astrais, né, sair do planeta Terra e ir a outros mundos, né, como foi o caso do David, né, do David Green Jr., né? Ele chegou aí a um planeta com pessoas em miniaturas e árvores bonsai, né? Que são aquelas árvores orientais, pequenininhas, e o planeta inteiro seria assim de miniaturas. Aqueles que se lembram
do seriado aí Chapolin Colorado, né? Vamos se lembrar que ele tomava lá uma pílula e encolhia, né? Ficava pequenininho e tal. Eu tenho uma vaga lembrança porque já se vão muitos anos, né? Mas eu me lembro dessa história aí. Então, eu fico tentando imaginar algo parecido, tudo pequenininho ali, as pessoas pequenininhas e tal. E essas histórias eram projetadas mesmo para enganar as pessoas, enganar esse grupo ali de Oregon, né? E eles começam a ficar fascinados com experiências assim especiais, com dons, supostamente dons sobrenaturais. E segundo um testemunho que vai ser transcrito no livro, no final do livro, a polícia está interrogando ali um dos integrantes desse grupo, um ex-namorado da Sharon. Chegou um momento em que eles deixaram de estudar a Bíblia, já nem estudavam a Bíblia mais, e se reuniam apenas para obterem essas experiências sobrenaturais. Então a coisa chegou nesse nível, certo? E o David Green, ele supostamente então tinha um dom de interpretar sonhos, né? Um outro integrante lá do grupo, o Charles, ganhou a capacidade de ler mentes. E ele, inclusive, chega um momento que fica incomodado com isso e pediu para Jesus tirar esse dom dele, né? Ele não estava gostando nada disso. Imagina, uma pessoa está lá pensando mal de você e você está supostamente sabendo que aquela pessoa ali está pensando algo ruim de você, né? Então ele não gostou desse dom. Bem, chegaram até a conversa com um anjo menino em 1984 e o David, ele desenhava, olha só que coisa, ele desenhava um anjo que aparecia para ele, expunha as asas, né, para que ele então ficasse ali desenhando com as asas abertas ou dobradas, várias posições. Então percebam bem que essas experiências, né, não tinham nada a ver com algo assim edificante, ah, sem nenhum propósito de levar a verdade presente, de levar o evangelho a outras pessoas, apenas para satisfazer a curiosidade, o ego de todos que ali estavam, né? E as pessoas foram ficando tão cegas que algumas contradições, algumas incoerências que surgiam nos relatos desses anjos aí, foram em torno de 160 anjos, o próprio Jesus também teria aparecido para essas pessoas ao longo desses 5 anos. Algumas incoerências não despertavam assim a consciência dessas pessoas. Tamanha era a cegueira delas. Por exemplo, uma das perguntas, e eles faziam muitas perguntas, né? Um caderno foi escrito com as perguntas e respostas ali, né? E uma das perguntas das integrantes ali do grupo era que ela queria conhecer o seu anjo da guarda. E aí o anjo que estava ali perante o grupo falou que não, que os anjos da guarda eram de uma classe totalmente diferente e que eles nunca se comunicavam. Eles não tinham nenhum contato entre si. Então, veja se algo assim faria sentido, né? No céu, um ambiente perfeito de união, de paz e de amor. Um grupo de anjos não tem nenhum contato, não se comunica com outro grupo de anjos, né? Então, é algo a se chamar a atenção, né? O tal caderno aí chegou a ter 175 páginas, né? Há muita bajulação ali. Os anjos procuravam impressionar essas pessoas, começaram a trazer presentes para elas. Algumas perguntas eram estúpidas, né? Sobre se os anjos cortavam cabelo, coisas dessa natureza, né? Eu me lembro quando eu era criança, houve uma vigília, né? Naquela época as vigílias eram inclusive mais frequentes, né? E embora eu fosse criança, né? Eu procurei ali ficar ali uma boa parte da vigília ali acompanhando. E eu me lembro que um dos pregadores da vigília relatou que em outras vigílias irmãos haviam avistado anjos, né? Eu nunca me esqueci disso. E eu fiquei
pensando, né, depois que eu li aqui o livro Cuidado com os Anjos, né, se esses seriam realmente anjos de Deus, né? Qual que seria o propósito ali de algum anjo aparecer para alguém numa vigília? Os anjos geralmente aparecem, né? Ao longo da Bíblia a gente vê isso. Os anjos existem, os anjos de Deus, obviamente, eles têm um ministério. Nós temos até um livro aqui, é o livro A Verdade sobre os Anjos, uma compilação dos escritos de Ellen White. Os anjos de Deus têm um ministério magnífico e eles aparecem por iniciativa de Deus, né? Para trazer uma mensagem, para promover uma libertação, né? Quando inimigos cercavam o povo de Israel, então um anjo destruidor chegava ali. Na época das pragas, né? Na 10ª praga. Então, são finalidades para salvar Ló e sua família lá de Sodoma e Gomorra. Enfim, os anjos têm um objetivo muito concreto, um objetivo ligado à missão de Deus, e jamais assim aparecem por mera curiosidade, para satisfazer a curiosidade, o sensacionalismo, né? Bem, depois eu gostaria de ouvir esse relato, viu, Elda, sobre o seu anjo aí. Sim, existem experiências, né? Irmãos, têm histórias, né, envolvendo anjos, momentos assim específicos que foram salvos, né, por anjos. Sim, agora, simplesmente para satisfazer uma curiosidade, um sensacionalismo, como era o caso aqui, nesse grupo, é algo que eu não acredito que Deus promoveria isso jamais, né? Tá certo? Bem, e chega um momento que é falado ali de um selo, né? O selo de Deus. Vejam como é que Satanás, ele distorce verdades bíblicas, ele mistura a verdade com o erro, né? E esse selo de Deus seria o seguinte: primeiro nas mãos e nos pés as pessoas receberiam. E o último seria na testa, né? Olha que coisa. E após receber o último selo, a pessoa não poderia mais pecar. Olha que coisa, né? Então, essas pessoas começam a acreditar nisso, num perfeccionismo, né? Não iriam mais pecar, mas não pelo sangue do Cordeiro, né? Como nós acreditamos a vitória sobre o pecado, a ação do Espírito Santo. É algo aqui totalmente distorcido, certo? Em algum outro momento eu vou falar para vocês aqui, a gente pode até tirar um estudo à parte para falar de uma comunidade ali contemporânea, tá? Dos pioneiros da nossa igreja ali no século XIX, uma comunidade chamada Oneida, tá? Vocês vão entender que era essa comunidade ali nos Estados Unidos, mas eles também partilhavam dessa crença, né? Que eles estavam de algum modo assim selados por Deus e não poderiam mais pecar. E praticavam o amor livre ali nessa comunidade. Então, para eles não havia pecado, enfim, deveriam viver em união em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual. Então, era assim que eles conviviam ali. Mas aqui seguindo, irmãos, o que acontece? Esse grupo tem a experiência do falar em línguas, línguas estranhas, né? E o que o Roger Murnau se lembra aqui? Ele se lembra que quando ele teve aquela experiência da adoração aos demônios, quem não leu o livro Viagem ao Sobrenatural, fica a dica, vale muito a pena ler, temos aqui o vídeo no canal. Enfim, o sacerdote satanista explicou para ele que Satanás, que lá naquele culto eles chamavam de Deus, né, o grande mestre, títulos assim, que ele inspirava essas pessoas a falar em línguas estranhas, uma língua que ninguém compreende, que na verdade eram ofensas terríveis, palavras obscenas, profanidades contra o nome de Deus. Então era uma forma de Satanás atacar a Deus de uma forma assim muito vil, muito baixa. E as pessoas ali supostamente num culto a Deus, né, num culto cristão, insultando o nome de Deus, falando obscenidades, né, contra o nome de Deus, contra Deus. E isso aconteceu ali é, com esse grupo ali em Oregon, né? As pessoas blasfemando sem ao menos saberem. Então, por 5 anos,
Satanás assim foi preparando o terreno, né? Ele foi enganando, foi ludibriando, foi enredando essas pessoas, até que finalmente, depois de 5 anos, começou a incitar essas pessoas a cometerem atividades proibidas. Então, como é que funcionava, né? Satanás, sabendo da base adventista que esse grupo possuía, é, disse o seguinte: bem, a grande perseguição está se aproximando, né? O tempo de angústia se aproxima, e vocês precisam se preparar do ponto de vista material mesmo, né? Vocês terão necessidades materiais nesse período, e vocês então precisam ir a lojas, precisam ir ao comércio e furtar coisas. Só que, claro, ele não dizia que era furto, né? Como que ele explicava esse ato criminoso ali para as pessoas? Os anjos então diziam para elas que tudo pertence a Deus, como de fato tudo pertence a Deus, todo ouro, toda prata pertence a Deus. E que algumas pessoas estariam totalizadas, ou seja, essas pessoas se colocaram no campo oposto a Deus, no campo do mal, então elas já seriam destruídas mesmo, muito em breve, né? Seriam destruídas, enquanto que os servos de Deus teriam o direito, então, de se apossar de bens dessas pessoas, de lojas dessas pessoas, né? Não haveria nenhum problema nisso. Então, esses bens seriam recolhidos e escondidos em lugares estratégicos para que, no tempo de angústia, então, esses bens fossem recuperados para servir, então, aos filhos de Deus. Então, assim, ele distorceu completamente o que a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos orienta, e enganou essas pessoas. Por quê? Porque elas deixaram de estudar a Bíblia, deixaram de estudar o Espírito de Profecia, né? Nós sabemos que o nosso preparo deve ser espiritual e deve ser um preparo assim de ida para o campo. É isso que Deus nos orientou, né? Devemos nos preparar nesse sentido. Jamais ficar enterrando, escondendo coisas por aí e muito menos cometendo crimes, né? Assaltando, nada disso. Então o grupo começou a cometer furtos, né? Eles iam a lojas, saíam com objetos grandes, inclusive, e jamais foram pegos por quem quer que seja. Ninguém do grupo foi preso, foi identificado, foi parado por alguém, algum funcionário da loja, ou para com isso daí. Então era como se todos estivessem cegos em relação a esse grupo ali de Oregon, né? Como se eles tivessem tornado invisíveis às pessoas. E começaram também a rasgar pneus. Olha que coisa medonha, né? Os anjos diziam: olha, tais e tais pessoas foram totalizadas, então vocês devem ir ao estacionamento lá do shopping, lá do supermercado, seja lá onde for, e vocês vão rasgar lá os pneus, vão pegar facas, vão cortar os pneus lá dessas pessoas. E um pouco depois, o que que passaram a fazer também? Passaram a agredir pessoas totalizadas, né? Começaram a ir pelo meio da rua, em parques, né? E bater, agredir essas pessoas. E se não cumprissem isso, elas próprias seriam totalizadas, né? Então passaram a obedecer de uma forma totalmente cega, né? Obcecada, é, se tornaram aí criminosos, um grupo de criminosos, né? Efetivamente. Bem, vejam bem, quando Satanás promoveu sua rebelião no céu, ele arrastou quase a metade dos anjos, né? O termo um terço dos anjos lá no Apocalipse é simbólico, né? A expressão, todas as vezes que aparece no Apocalipse, é simbólica, né? Um terço das aves, das árvores, um terço das águas, enfim, é sempre uma expressão simbólica. E o Espírito de Profecia relata que Satanás enganou quase a metade dos anjos. É, e, segundo ele, todos receberiam posições de honra e influência, mas na verdade foi o oposto, né? Todos caíram em escravidão e submissão a um tirano. Então, da mesma forma, ele engana os seres humanos, em especial esse grupo aqui de Oregon, né? Depois da expulsão dos anjos
rebeldes do céu, né? Dos seguidores de Lúcifer, que se tornou Satanás, enfim. Alguns anjos se tornaram muito ressentidos, muito revoltados. E eles são conhecidos como anjos opressores. Eles se tornaram obcecados em semear miséria e destruição. Então, Roger Morneau já fala dessa classe de anjos lá no livro Viagem ao Sobrenatural, e ele repete aqui, certo? Bem, é, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Algumas profecias foram dadas a esse grupo e eles acreditaram nisso, né? Como a própria profecia de ir lá na loja pegar lá várias coisas que ninguém iria ver. Mas o cumprimento de uma profecia não quer dizer nada, por si só não quer dizer nada, né? Olha, um outro tipo de experiência, né, que foi conhecida pelo grupo de Oregon ali, é a experiência de quase morte, né? Pessoas que estiveram ali próximas da morte, em coma, e aí são supostamente levadas a um outro plano, ao céu, um túnel de luz, coisas assim, e que teriam contatos, assim, mensagens do além, né? Algum ente querido que morreu, então essa pessoa traz essa mensagem para as pessoas que estão aqui na Terra. Tudo engano de Satanás, né? Roger Morneau fala também da figura do fantasma amigável, né? Que foi se popularizando, então erros satânicos, né? Que passam a se disseminar muito ali a partir dos anos 80, como também uma outra experiência, né, envolvendo líderes evangélicos, líderes cristãos, que se propõem a expulsar demônios, mas as sessões de exorcismo duravam e duram assim muitas horas. Eu nunca participei, né? Eu sei disso por informações de pessoas que participaram e pelo Roger Morneau, o livro aqui, pelo que ele relata, né? E aí, esses líderes, esses pastores, passaram a fazer interrogatórios, a bater um papo ali com os demônios, né? E isso também passou a ser uma fonte de engano tremenda, né? Vejam só se isso faz algum sentido. Jesus nunca rendeu assunto com Satanás, né? Ele simplesmente repreendia o diabo, vai de Satanás, enfim. Agora, há pastores por aí cometendo esse erro, né? E isso passou a ser uma forma de sensacionalismo também, impressionar as pessoas, e uma forma de prisão, porque esses pastores passaram a falar muito mais do diabo, de Satanás, do que de Deus, de Jesus. E eles começaram a falar de características de pessoas que já estariam sendo possessas, né? Que já estariam sendo dominadas pelo diabo, embora ainda sem grandes manifestações físicas, manifestações audíveis, mas que já estavam sendo controladas pelo diabo. E aí eles dão ali algumas características meio genéricas. Isso passou então a incomodar muito, a ser uma fonte de opressão para muitas pessoas. Então, olha que engano terrível, né? E até mesmo pastores, alguns pastores adventistas, caíram aí nesse erro, né? Bem, ele fala aí de espíritos materializados, né? Ele fala da experiência do Teles Savalas, né? Que estava lá com um carro sem combustível e recebeu ajuda lá de um suposto espírito materializado, na verdade um demônio, né? Que assumiu a forma humana. E aí o Roger Morneau, ele lembra que depois que ele passou a estudar o Espírito e Profecia, ele passou a entender melhor isso, como por exemplo em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que demônios se materializaram e se misturaram às pessoas no julgamento ali de Jesus, né? Quando Jesus estava perante Pilatos, e esses demônios passaram a incitar as pessoas para pedirem que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto, certo? Bem, é, eu
acabei aqui ocupando quase todo o tempo, né, dando aí uma geral e me concentrei no primeiro capítulo. Os capítulos seguintes a gente vai avançar bem mais rápido, tá certo? Então nós estabelecemos aqui uma base, o contexto geral do que aconteceu ali em Oregon, e os próximos capítulos nós vamos avançar mais rapidamente, assim, 2 ou 3 capítulos por encontro, no mínimo. Nós temos ainda alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? A Gisele começou a ler o livro, né? Não sei se terminou. Elda, Vanderlei, teriam algum comentário a fazer? Eu li o primeiro capítulo, né? Mas também li assim no trabalho, né? Não deu Aham. para ver muito, não. Eu vi que tem uma parte lá que os anjos têm o poder de mudar de forma, né? Da forma que eles querem. Se eles querem ficar maior, menores, né? Vestimenta, né? Eu achei interessante isso. É muito Achei poder outra que eles parte têm. interessante. Achei interessante, acho que foi uma visão de alguém. Eu já até esqueci de quem foi, que no céu teve uma visão das pessoas perdidas. É o ímpio, o enganado e o O salvo. malvado, né? Esse é o próprio Roger Morneau que fala isso, né? Que ele acabou concluindo que existirão 3 classes de pessoas, né? Os ímpios mesmo, Perdido. aquele sujeito que se propôs a ser mau, a ser cruel, profano, enfim. Os salvos, né, que vão estar na Nova Não, Jerusalém, e é os três, é enganados, pessoas que perdido. acabaram sendo enganadas ali pelo diabo, né? Na verdade, acho que são três perdidos. É o ímpios, os enganados e os. Quer ver? Eu tenho anotado aqui. Eu passei. Na verdade, você está certo. É 3 grupos de perdidos: ímpios, maus e enganados. Ah, Os ímpios como é que é? Eles não têm interesse em Deus, né? É o uhum, que não tá nem aí, né? é. Digamos. Maus é que fazem, têm noção de Deus e faz por onde, né? Já os enganados é os enganados mesmo, né? Pois é. Por exemplo, Eva, né? Interessante. Eva foi enganada, né? Foi totalmente enganada, Isso. né? Pois E é, tá aí essa parte interessante aí de pessoas sendo enganadas pelos anjos maus, né, no caso aí, achando que estão fazendo bem, né? sim, sim. Olha, é importante Interessante. lembrar que algumas grandes religiões surgiram a partir de um anjo, né? Um anjo que apareceu ali a um indivíduo que se tornou fundador dessa religião, né? É o caso, por exemplo, do Islã, né? Maomé alegou ter recebido uma revelação do anjo Gabriel, né? Dizendo que ele seria o profeta de Alá, né? E Maomé isso aí, Alá o único Deus e Maomé o seu profeta. Então ele fundou ali uma nova religião, renegando a Jesus como Salvador. Jesus no Islã é só um profeta, enfim, nem é o maior dos profetas, porque o Maomé é o maior, né? E eles veneram, por exemplo, Maria no Islã, né? Acreditam na imortalidade da alma e etc. Uma outra religião, o mormonismo, né? O anjo Moroni, né? Teria aparecido a Joseph Smith, e também uma religião profundamente espiritualista, baseada aí na crença da imortalidade da alma. Lembrando que nós amamos as pessoas de todas as religiões, mas condenamos o erro, sim, né? A imortalidade da alma é uma mentira que foi dita pela serpente a Eva lá no Jardim do Éden: certamente não morrerás, né? Essa é uma mentira. A palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá, né? Os mortos não sabem de coisa alguma, lá em Eclesiastes, capítulo 9 e daí por diante, né? Temos um estudo aqui também no nosso canal específico sobre a imortalidade da alma, recomendo a todos vocês, né? Aqueles que tiverem interesse, que nunca estudaram esse assunto, e podemos também, se for o caso, se você quiser, fazermos um estudo específico, basta entrar em contato conosco.
Então, aí, algumas grandes religiões, né, que têm levado muitos aí ao engano, ao fanatismo, surgiram aí a partir da visita, da aparição de um anjo, certo? Então, é preciso ter cuidado. Existe aquela caricatura, né, do diabo, dos anjos dele, como anjos assim animalescos, fedendo a enxofre. É uma mentira, né? Eles ainda preservam muito das suas características celestiais. Tem muito poder. A Bíblia fala que o próprio Satanás, se for o caso, se apresenta como um ministro de justiça e irá emular, ou seja, ele irá fingir que é o próprio Cristo, né? Vai ocorrer uma falsa vinda de Jesus, do Messias, né? Que será o próprio Satanás. Então, precisamos estar atentos, em alerta, né? Em relação a esses enganos todos. Eles vão se intensificar à medida que nos aproximarmos aí da vinda de Cristo, certo? Bem, o nosso tempo se esgotou, vamos fazer então uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela luz que temos, pelas informações. Nós lhe rogamos, Senhor, que repreenda Satanás, os seus anjos, de todas as nossas vidas, os nossos lares. Se alguma pessoa, Pai, está assistindo esse vídeo, esse estudo, está se sentindo oprimida por Satanás, que o Senhor traga libertação em nome de Jesus. Tudo isso nós lhe rogamos, não que haja mérito em nós, mas confiando no mérito, nos méritos de Jesus. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau. Falou. Até a próxima.